Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa que também divulgou seus números referentes ao dia 30 de junho de 2024. Estamos falando aqui de mais uma empresa do setor de construção civil, estamos falando aqui da PDG Realty, Empreendimentos e Participações S.A., a PDG que vem aí num processo bastante complicado, tentando se recuperar, e olha que a PDG já foi a maior construtora que nós tivemos aqui no Brasil. E a PDG, que foi sugerida aqui pelos nossos inscritos, a quem eu agradeço imensamente a sugestão e a participação, o meu amigo Mozart Oliveira. Mozart, um grande abraço para você, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão. Também quem sugeriu a PDG foi o Dorival Loures. Ô Dorival, uma honra contar com a sua presença aqui no canal, seja sempre bem-vindo, um prazer poder atender, e é um prazer poder atender a todos vocês. Para tanto é muito simples, basta entrar aqui, ó, canal Silas de Grife, manda sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá o like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Bom, quando eu falo aqui da PDG, que foi a maior construtora do Brasil, e olha que é uma construtora que não é antiga, uma construtora que surge aqui dos anos 2000 para cá. E toda essa história aqui, ela começa com dois personagens, com o José Antônio Gradovski e também com Michel Urman. Os dois empreendedores, eles tinham sua carreira dentro do sistema financeiro, trabalhando no mercado financeiro. E aí observaram que havia ali uma possibilidade gigantesca de crescimento nos anos 2000, justamente em função do boom que estava se avizinhando ali no setor de construção civil. E aí, naquela época ali de abertura de capital, diversas empresas abrindo capital, os dois ali resolveram empreender dentro desse setor, aplicando todas as técnicas e conhecimentos do mercado financeiro dentro do setor da construção civil. E qual que era o objetivo de todo esse processo ali? Era adquirir construtoras, diversas construtoras, formar como se fosse um grupo de construtora, abrir o capital, e essas construtoras, à medida que elas eram adquiridas, elas permaneciam com a gestão feita pelos antigos proprietários. E essa empresa que surgiu desse agrupamento da empresa era justamente a PDG. E aí, na sequência, qualquer objetivo era justamente fazer o IPO. E quando faz o IPO lá no ano de 2007, continuou seu processo de aquisição de outras construtoras pelo Brasil, construtoras até bastante conceituadas na época, como era a Goldfarb, também a CHL, também a LN Participações da cidade de Curitiba, também a Agri, que era outra empresa que ela vinha se desenvolvendo, e com isso tudo o que acontece? A PDG era como se fosse uma holding de todas essas construtoras, que passariam a usar agora o nome de PDG. E nesse processo todo, agora com a capitalização da abertura de capital, sai espalhando obras por todo o Brasil. E aí se transforma na maior construtora do Brasil. Tá? E nesse auge todo, o que acontece? E aí começa também a buscar financiamentos e se alavancar para impulsionar ainda mais o crescimento da PDG. Porém, todo o crescimento não é eterno. Chega uma hora que aí as coisas começam a desandar, como, por exemplo, nós tivemos ali logo em 2008, 2009, aquela crise imobiliária no mercado americano que acabou afetando também o mercado nacional, só que na sequência já recuperou. Quando recupera, daí vem também aquela outra crise econômica na época da Dilma, que também coloca tudo a perder. E aí a PDG estava sem fôlego para poder atuar. Então ela tinha ali um banco de estoque, um banco de imóveis, de terrenos, um estoque de terrenos, e aí, só que agora com o endividamento alto, e aí também com os juros que começam a subir, a coisa começou a ficar bastante complicada. E ao ficar complicada dentro desse processo de retração econômica, aí o que ocorre? A empresa não tem saída a não ser pedir a recuperação judicial. E aí, quando ela pede a recuperação judicial, aí naturalmente que dentro do plano de recuperação tem diversas ações que a empresa vai fazer. Uma delas foi a criação da Verni. A Verni era justamente uma empresa voltada ali para fazer administração condominial, aplicando tecnologias, aplicando digitalização na gestão de imóveis, na gestão condominial. E aí, na sequência também, agora em 2021, faz um aumento de capital onde os credores
passam a deixar de ter a dívida e passam a ser acionistas da empresa. E fora isso, aí entra também a VKR, que é um fundo de investimentos, ela entra e passa a exercer o controle agora também da PDG. E fora isso, a PDG agora, recentemente, troca também o seu nome de PDG para IX Incorporadora, que é justamente para tentar, já que ela saiu do processo de recuperação judicial, para tentar tirar o nome PDG, que ficou marcado com uma recuperação judicial, por uma outra marca, que é a X. E aí, dentro das perspectivas da empresa, né, estão recomeçando a sua trajetória com praticamente uma construção de cada vez, só que centralizada na cidade de São Paulo. Então, começa tudo do novo, da estaca zero, só que daí o tempo de recuperação vai ser bastante longo, como a gente vai ver no balanço, até porque as dívidas dentro do processo de recuperação judicial estão alongadas para aproximadamente 20 anos. Então a empresa vai tentar agora, passo a passo, obra por obra, retomar o seu caminho e torcemos aqui para que consiga se recuperar. Bom, para entendermos como que está a situação da PDG ou da IX, trazemos para vocês o balanço de 2020, 21, 22, 23 e o balanço agora do dia 30 de junho de 2024 e através dos números vamos conhecer o que é a PDG. Então, vamos aos números. Então, aqui estamos com as demonstrações contábeis da PDG, a PDG que agora passa a ser denominada de IX Incorporadora, e vamos ver, então, ao longo desse período aqui, já quando a empresa estava na recuperação judicial, a saída da recuperação judicial, e ver como é que vem sendo o desempenho da empresa, para onde que a empresa vai a partir de agora. Então vamos começar lá em 2020. 2020, a PDG registrava em seu patrimônio 1.730 bilhões de reais, o tamanho, tudo aquilo que fazia parte do patrimônio da empresa, 1.730 bilhões de reais. A maior parte desse valor aqui, ó, no ativo circulante, capital de giro, 1.366, o que correspondia a 79% do seu patrimônio. Nesse ano, a PDG tinha em caixa 121 milhões de reais, 226 milhões em contas a receber e um estoque de imóveis a comercializar, 1 bilhão de estoques de imóveis prontos para serem comercializados. E aí temos aqui também no realizável a longo prazo, também uma boa parte desses 332 milhões são os estoques de terrenos, de imóveis que a empresa possuía, né, para justamente lançar novos empreendimentos. Já no ano de 2021, a empresa ela encolhe de 1 bilhão 730 para 1 bilhão 275. E aí nós temos o quê? Uma queda no capital de giro que vem para 1 bilhão, o volume de dinheiro em caixa cai de 121 bilhões para 98, diminui o conto CCB e os estoques aqui, ó, de 1 bilhão viram 678 milhões de reais. Chegando em 2022, a empresa encolhe mais um pouco, 1 bilhão 174 de ativo total. E o capital de giro cai para 930 milhões. Praticamente mantém o volume de dinheiro em caixa 99 milhões, porém com uma diminuição, uma pequena diminuição no conto receber e também nos estoques que agora totalizam 627 milhões de reais. Já para 2023, a empresa encolhe mais ainda, 670 milhões de reais, com 448 milhões de ativos circulantes, vejam que cai de 930 para 448, o volume de dinheiro em caixa cai de 99 para 61, também diminui aqui o conto receber de 190 para 130, e os estoques que eram de 627 milhões, fecham 2023 com 247 milhões de imóveis a comercializar. E ao longo desse período aqui também foi diminuindo o seu estoque de terrenos, aqui, tanto é que está com 211 milhões. Já em junho de 2024, as últimas informações da empresa, o ativo total cai mais um pouco para 623 milhões, com uma redução no capital de giro para 412, o volume de dinheiro em caixa agora é de 42 milhões, e aí nós temos aqui uma estabilidade no conto receber, porém uma queda nos estoques que agora fecham com 224 milhões. Portanto, a empresa vem ao longo de todo esse período aqui diminuindo todo o seu tamanho. E por que ela diminui o seu tamanho? Justamente por causa desse quadro que nós estamos vendo aqui na parte de passivo, onde temos todo o endividamento da empresa, dívidas de curto prazo, 3 bilhões 570, dívidas de longo prazo, 3 bilhões 544 e o total de endividamento, 7 bilhões 115. Reparem que, há pouco eu falei aqui, que o patrimônio da empresa é de 1.730
e ela deve 7 bilhões e 115. Portanto, a dívida dela é de 411% de tudo aquilo que ela tem. Consequentemente, o patrimônio líquido fecha negativo, 5 bilhões e 384 milhões de reais, devido ao quê? Aos prejuízos que vieram sendo acumulados ao longo dos últimos anos da PDG antes de 2020. Chegando em 2021, aí o que nós temos? Esse encolhimento da empresa é traduzido também pela diminuição da dívida com 6 bilhões e 487. Porém, o peso da dívida bem superior, 508% do patrimônio total e, consequentemente, PL negativo, 5.211. Já em 2022, aí a dívida recua para 4 bilhões e 890 e o PL continua aqui, a dívida recua para 6 bilhões e 65 e o PL negativo de 4 bilhões e 890. Já no ano de 2023, aí o que nós temos? Nós temos, dentro do processo de recuperação judicial, uma conversão de diversas dívidas em participação societária. Então, com isso, a dívida ela recua de 6 bilhões para 3.990, até em função do quê? De converter parte da dívida em aumento de capital social. Então, o credor deixa de ser um credor e passa a ser um acionista da empresa. Já em 2024, a dívida fecha com 4 bilhões e 82 e o PL é negativo 3 bilhões e 459. Então, repare que a viagem aqui da PDG num processo de recuperação ela vai ser bastante longa. E claro que essa viagem aqui para recuperar uma empresa desse porte, ou teria que haver uma injeção de capital, algo em torno de 3 bilhões e meio, só para zerar a situação da empresa, ou então através da geração de resultados. E os resultados eles são vistos aqui pela DRE, onde lá em 2020 o faturamento foi de 208 milhões e o prejuízo de 456 milhões. Em 2021, faturamento de 432 milhões e o prejuízo cai para 121 milhões. Porém, com a falta de fôlego aqui para lançamento de mais obras e para construção, aí o faturamento cai para 119 milhões, 82 milhões de prejuízo. Em 2023, cai para 91 milhões, 1 bilhão 119 de lucro. E aí você vai achar estranho a empresa dar um lucro em 2023. Mas esse lucro ele está atrelado justamente aqui quando nós falamos da conversão de dívida em aumento de capital. Então, nesse processo da recuperação judicial, as dívidas e os encargos financeiros delas são eliminados e se tornam ações. E, consequentemente, isso acaba se transformando no resultado financeiro para a empresa. Porém, há que se destacar que esse resultado financeiro aqui, até vamos grifar ele aqui numa cor amarela aqui, só para você ter uma ideia, esse 1 bilhão 774 é não recorrente, não é todo ano que nós vamos ter isso aqui. Houve aqui justamente na conversão de dívida por ações. Já em 2024, agora em junho, o faturamento 34 milhões e a empresa fecha com prejuízo de 138 milhões de reais. Portanto, essa viagem que eu falei que vai ser longa, depende o quê? Justamente da empresa voltar a ser lucrativa, que é o que a empresa vem tentando fazer, lançando um empreendimento de cada vez, praticamente dando passo a passo aí para tentar se recuperar. Bom, não vamos trazer aqui a situação financeira, porque já dá para observar que a empresa tem 412 milhões de capital de giro, sendo que ainda depende de venda de imóveis, né? Para pagar uma dívida de 1 bilhão e 15, uma situação financeira extremamente desconfortável. O endividamento também extremamente alto, apesar de ser uma dívida de longo prazo, que dentro do processo de recuperação judicial, algo em torno de 20 anos para pagar essa dívida de longo prazo aqui. E naturalmente que a empresa precisa começar a gerar lucros, o que não vem ocorrendo até aqui. Mas o que nós vamos trazer para vocês são esses indicadores que quando você olhar nos sites lá, são números totalmente estranhos. Como, por exemplo, o valor patrimonial da ação de 43,51 negativo. Por que esse VPA é negativo? Justamente porque se pegarmos aqui um patrimônio líquido negativo de 3 milhões 459 dividir por ação, seria equivalente a dizer que cada acionista teria que colocar R$ 43,51 para deixar a empresa zerada. Valor de mercado, ela ainda tem um valor de mercado de 16 centavos. E olhe que ela fez um agrupamento de ações agora em 2023, numa proporção de 100 ações para 1. Consequentemente, não temos ágio, né, que não há como medir ágio de alguma coisa que não vale ou tem um valor negativo. Não existe lucro por ação, não há rentabilidade, não existe pagamento de dividendo, não tem yield, não tem tempo de retorno e o free float da empresa, 75,82% das ações,
circulando livremente no mercado, um capital bastante pulverizado, até porque o capital da empresa, ele pertence hoje à VKR, Fundo de Investimentos, com 18%, e aí temos aqui o Wagner Nascimento Soldera, com 5,37%, e o restante das ações livres no mercado, então ela possui um free float aqui na faixa de 75,82%. E o tag along de 100%, isso quer dizer, se a empresa for vendida, há uma garantia de que os acionistas minoritários terão o mesmo tratamento dos majoritários. E também no gráfico aqui você já observa, claro que aqui já está corrigido com os grupamentos que a empresa fez, principalmente esse último de 2023, de 100 para 1. Então aqui nós temos uma ação que na época lá, em 2019, na faixa de corrigido já de R$600 aproximadamente, ela passa ali de praticamente R$1.200, aí cai para 500. Sofre ali algumas oscilações, onde ela chega ali quase a R$1.000 novamente, e aí ela começa a despencar. Ela vai despencando e aí vai rastejando aqui no final do gráfico uma cotação de 16 centavos por ação, razão pela qual em breve a empresa terá que fazer mais um grupamento de ações. Então por aqui você vê quando que as ações da PDG tiveram seu maior valor, quando que tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da PDG. Tá então, mais uma empresa analisada, a PDG Health, ou também, se quiser, a Ix Incorporadora, agora que vai passar a usar essa outra nomenclatura. Aí, como a gente falou, a gente fica aqui na torcida pelo sucesso e pela recuperação da empresa, até porque todas as empresas aqui no Brasil são geradoras de renda, são geradoras de emprego, são geradoras de desenvolvimento, e a PDG, que foi uma referência como a maior construtora que já tivemos no Brasil, e hoje recomeça tudo praticamente do zero. Quer dizer, do zero não, né? Porque ainda tem um passivo gigantesco para ser pago, então começa lá do menos 10 e aí vai ter que recuperar o menos 10 para daí sim começar do zero, mas a gente fica aqui na torcida e na expectativa de que possa se recuperar. E essa recuperação toda, ela pode ser observada através dos números que a empresa vai começar a produzir daqui para frente. E aí todo esse processo de entendimento dos números para você verificar se ela está conseguindo ou não, é um processo chamado análise de balanços. E análise de balanço, que é o que nós fazemos aqui no canal, trazendo as informações das empresas e que você pode aprender. Você pode aprender a análise de balanço de uma forma muito rápida, simples, didática, nos nossos cursos de análise de balanço para investimentos e no curso de Valuation que está disponível lá na plataforma Hotmart. Caso tenha interesse, será um prazer ter você conosco também no curso. Tem o link de acesso aqui na descrição do vídeo, é só clicar lá e você vai ver um custo muito baixinho e com material de apoio, apostila, planilhas e naturalmente todo o atendimento que nós estaremos aqui à disposição de vocês. Também, caso deseje, temos o atendimento personalizado de acordo, praticamente uma aula de acordo com a sua necessidade, onde você me passa a sua necessidade, a gente elabora uma aula exatamente dentro das suas necessidades. E para isso é muito fácil também, basta mandar uma mensagem nesse WhatsApp que a gente agenda um horário para lhe atender com o maior prazer e poder lhe ensinar análise de balanço e escolher as melhores empresas nas quais investir. E aí com isso você poder construir o seu patrimônio esse que lá na frente irá lhe proporcionar uma vida mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.